Sensor e Foto, seu podcast de fotografia. Aqui em São Paulo, Rafael Oliveira. E aí em Seattle, fala Neno. E aí, tudo bom? Estamos aqui Tudo outra bem? vez, mais um episódio. Se tudo der certo, longa vida no nosso Sensor e Foto. É mesmo, já estamos no episódio número 5. Exato. E hoje falaremos sobre modo manual. Modo manual é a reunião daqueles últimos episódios nossos, né? Falamos antes sobre ISO, velocidade e abertura e dizemos que formavam eles um triângulo, né? O triângulo da exposição para produzir a foto da maneira correta, né? Como já dissemos, ao gosto do próprio fotógrafo. No modo manual, o fotógrafo ele tem todo o controle, então ele vai poder jogar com a velocidade, com a abertura e com ISO. E assim fazer a maneira que lhe mais agradar. Não é isso, Neno? Isso mesmo, falou tudo. Obrigado. Você está bastante participativo hoje, Neno. Muito falante, né? Não, tô. Como, como podem perceber, o Neno hoje ele acabou de narrar uma corrida de turf, né? Cavalos, e agora ele está um pouquinho cansado. Não, pois é, bom, deixa eu falar um pouco então. É muito importante nós trabalharmos usando o modo manual, ou pelo menos entendermos o modo manual. É uma obrigação isso. Qualquer fotógrafo que se preze tem que saber fotografar, tem que ter domínio sobre o modo manual. É como um escritor não ter domínio sobre o alfabeto. Tu mostrar uma letra para ele, ele ficar pensando, mas que letra é essa? E ter que se lembrar. Escritor que é escritor, jamais nós vamos ver fazendo uma coisa dessa. Da mesma forma, um fotógrafo tem que saber usar o modo M. E por quê que nós precisamos ter domínio sobre o modo M, Rafael? Tu sabe? Bom, na minha visão de fotografia, o fotógrafo tem que controlar o processo, ele tem que saber o que está fazendo, né? Ou pelo menos prever isso, entender o que está fazendo. E por isso que o modo manual é importantíssimo, porque ele deixa o fotógrafo escolher o que quer da imagem, como produzir essa imagem. Então a gente está bem acostumado com essas coisas assim de uma foto bonita tal e as pessoas falam assim, nossa, que foto bonita, né? Mas a sua câmera é boa, né? Dá pra ver que a sua câmera é boa. Não é a câmera que é boa, né? Que eu soube operar ela. Nós não podemos ser o objeto, né? A câmera é o objeto. Nós somos o operador e temos que mostrar quem manda. Não, exatamente. Inclusive, se o diferencial fosse a máquina, se quem está fazendo a foto boa é a máquina, então por que que tanta gente contrata fotógrafos para um casamento, para aniversário, por exemplo? Para que que tu vai pagar 5 mil, 10 mil para um fotógrafo? Basta lá comprar uma máquina boa, dar na mão do teu irmão e ele vai fazer todas as fotos para ti, do teu casamento. Sabe? Se é a máquina que está fazendo a foto, não é o fotógrafo, né? Exatamente. E ainda É, vai ficar com a câmera depois. Acho que um bom exemplo é isso que a gente colocou aqui no post, o exemplo do Picasso, que eu costumo falar sempre. Dá um lápis, um pincel para o Picasso e tu pega o mesmo pincel, o mesmo lápis. Como vai sair o trabalho final do Picasso? Como vai sair o teu trabalho final? Como vai ser um desenho dele? Como vai ser o teu desenho? Bom, cá entre nós, eu não acho que exista alguém aí que queira se comparar a Picasso, né? O cara era um artista fenomenal, um ótimo desenhista. É óbvio que não é o lápis que está fazendo a diferença. Tu pode dar o pior lápis do mundo para ele e a gente pegar para usar o melhor lápis do mundo. Mesmo assim, o desenho dele vai ser melhor. Por quê? Porque ele sabe a arte dele, ele é mestre na arte dele, ele sabe como utilizar o lápis. O lápis é apenas uma ferramenta, assim como a câmera. Por isso, nós temos obrigação de saber utilizar a câmera no modo M, porque é no modo M, no modo manual, que nós vamos ter controle sobre essas três pontas do triângulo, como tu mesmo já disse, Rafael, da exposição, que é o ISO, a abertura e a velocidade. Nós vamos estar controlando e nós vamos estar dizendo para a câmera como a gente quer e como vai ser o resultado final. É isso? é isso, porque tem até essa situação, eu falei até em outros episódios, né, de modos automáticos das câmeras e tal. No fundo, você ter que colocar no modo automático para tentar pegar um efeito é muito triste, né? Porque é muito limitante. Vamos encarar os fatos, na verdade, uma câmera.
tendo o modo M, você consegue fazer todas as fotos que você consegue nos outros modos, né? Então, é só um pouco de treino que você vai ver o quanto cresce a qualidade das suas imagens, não é? Isso mesmo. Inclusive, tem muitas pessoas que às vezes acabam comprando câmeras muito caras, câmeras muito boas, para utilizar no modo automático, sabe? Para que gastar dinheiro, entende? Se tu vai estar deixando a câmera pensar por ti, compra uma câmera qualquer. Como a gente, inclusive, já colocou exemplos aqui, né? Mesmo uma câmera compacta, simples, tu sabendo utilizar ela, tem trabalhos muito melhores do que a câmera mais cara de alguém que não sabe utilizar. Inclusive, Perfeito. um bom exemplo é o do carro que escrevi, né? Quem é que vai comprar uma Ferrari para querer usar um câmbio automático? A graça de comprar uma Ferrari é a gente mesmo lá, fazer as marchas, sentir que está dirigindo o carro, né? Ter controle do que está fazendo, sentir o motor. É, colocar naquele. Já viu também que tem o piloto automático, né? Que ele mantém a velocidade. Tá? Pra que fazer isso na Ferrari, né? Pois Quer é. pisar, né? A pessoa aí chega a ladeira assim, né? Você vai querer acelerar assim, não. O carro acelera sozinho pra você. Ah, que sem graça. Imagina um piloto de Fórmula 1 com câmbio automático, né, cara? É pior que tinha, Tinha, né? Tinha. mas não era o Ayrton Senna, com certeza. Não, não, claro que não. Então tá, vamos para o próximo tópico. Vamos. Bom, agora como usar o modo M, né? Já falamos nos outros episódios sobre ISO, abertura e velocidade, né? E como a gente altera eles para fazer uma boa foto, né? E essa foto boa é uma foto bem exposta. E eles são os três fatores que determinam, né? Por isso que a gente fala tanto em triângulo. Então, como que a gente sabe se está subexposto, superexposto ou correto? Quando a gente usa algum modo de prioridade, a câmera faz isso sozinha pra gente. No modo manual, não, a gente que tem que ajustar isso. E como que a gente ajusta? No LCD da câmera tem um exposímetro, né? Ele tem o medidor da fotometria. Basicamente é uma régua e com uma seta que vai apontando. No post tem o desenho aí, ó. Tem -2, 1, um que é isso? Um símbolo de São Paulo? Não, Então, nunca tinha visto dessa maneira. E depois tem um e um mais dois. É por isso que eu sempre faço no -1. Então, e aí, o que que isso significa, né? Ele tá falando se tá com um ou dois pontos a mais ou a menos e se tá correto. Né? A gente colocou aí no post três imagens e a primeira tá subexposto, a segunda tá superexposto e a terceira tá na exposição correta. É, importante falar assim, ó, isso aqui eu coloquei essa imagem, é só um exemplo, mas não tem como levar muito a sério, tá? Por quê? Porque cada modelo de câmera a gente vai ver de uma forma diferente isso. Na Nikon, por exemplo, quando está subexposta, o marcador fica para o lado direito, quando está super exposta, fica para o lado esquerdo. Eu acredito que na Canon, por exemplo, é o contrário. E muitas vezes não tem esse número um, 2 indicando, é só um palitinho mesmo. exato. E assim, esse aqui tá no horizontal, às vezes está na vertical. Eu lembro de umas câmeras que de filme ainda que nem tinha esses números, nem palitinho, entendeu? Só tinha o meio. Ou você acertava ali no meio ou nada, né? Então, se você quisesse brincar com subexposição ou superexposição, era um pouquinho mais difícil. Em algumas câmeras antigas de filme não tem nem palitinho, nem meio, nem nada. É analógico, né? É um ponteiro se mexendo, né? Exato, é Tipo, isso como se mesmo. fosse uma balança, né? É. E sabe o que é legal? Eu lembro de uma que eu vi, que era a Nikon FE, que ele tinha dois palitos, assim, aí você conseguia movimentar os dois, assim, em todos os pontos que eles cruzavam, eram aqueles conjuntos de exposição e de abertura e velocidade, sabe? Então você conseguia ajustar e manter sempre a exposição, era bem bacana. É, mas a gente nem precisa se aprofundar muito sobre fotometria, porque no próximo episódio a gente vai dedicar ele inteiro a isso, né? Aqui é só para exemplificar bem rápido, para falar bem rápido, para vocês já conseguirem ir brincando no modo manual, para saber mais ou menos o que está acontecendo na câmera e ter isso como parâmetro
do que vocês vão estar fazendo, né? Exato. E a gente falou muito do efeito que dá na imagem quando você altera a abertura ou a velocidade. E muitas vezes você não consegue fazer isso tão facilmente, né? A câmera, por alguma leitura automática, acaba tendo uma dificuldade de entender exatamente o que você quer, né? Porque, na verdade, ela não pensa, né? Quem pensa é a gente. E aí, às vezes é muito melhor você. Às vezes não, quase sempre. É muito melhor você já ir logo no manual e já indica exatamente o que quer, porque aí não tem nem discussão, sabe? Às vezes tem alguns problemas de leitura, ela não consegue fazer nenhuma medição e você acaba perdendo um grande momento por causa disso. E outra história é a seguinte: quando a gente deixa para a máquina pensar por nós, para a máquina fazer esses cálculos, ela sempre vai fazer uma média, ela vai colocar uma abertura mediana e uma velocidade mediana. Mas, como a gente já viu nos outros episódios, a velocidade e a abertura, elas não controlam somente a quantidade de luz que está entrando, mas ela vai influenciar em todo o resultado final da imagem. Por quê? Porque a abertura não é só o tamanho do buraco que está entrando a luz e a quantidade de luz, mas sim a profundidade de campo. É se o background vai ficar mais focado, se o background vai ficar menos em foco. A velocidade não é só quanto tempo o sensor vai ficar sendo exposto à luz, mas é o que? Se a gente vai estar congelando a ação, se a gente vai estar registrando o movimento. E o que que acontece? Nós não podemos deixar que a máquina pense por nós, porque tudo depende de como a gente vai querer a foto. É como um bolo. Existe uma receita básica, mas a gente segue ela da forma que a gente quiser fazer o bolo. Por exemplo, eu gosto de um bolo com mais cobertura, o Rafael já gosta de bolo com limão. Eu gosto de bolo com duas camadas, o Rafael gosta de bolo seco e por aí vai. É, eu nem sabia que eu gostava desse tipo de bolo. Ah, tu come qualquer coisa, né, cara? Até corintiano. Então, já que você tá falando em bolo, existe uma coisa assim de você tem lá a sua receitinha do bolo e a receitinha diz que tem que ficar, sei lá, meia hora no forno, né? Só que aí você passa para um outro fogão que tem um outro tipo de forno, esse tempo muda, Ah, ótimo né? exemplo. Você não pode ficar preso a isso, né? Às vezes tem até o tipo do leite que você usa no bolo que muda, né? Exatamente. Por O isso que açúcar. existem cozinheiros bons, cozinheiros maus, cada um tem a sua forma de seguir aquela receita. Exato. Se for para comprar aquele preparado de bolo que vende no mercado, você faz o bolo, só que não vai ser aquele bolo delicioso de um chefe, não é Exato. isso? Isso. E é no modo manual que o fotógrafo dita para a câmera o que que vai ser importante e o que que ele vai sacrificar em prol da boa exposição. E é aí que a gente entra na próxima parte do episódio, que nós vamos falar alguns exemplos práticos. Exato. Clique. Tchic, tchic. Clique. Ó, Neno, falar do primeiro exemplo prático, acho que é melhor você, né? Você que fez a foto, bem bonita aqui do Palácio da Justiça. Sabe, só um parêntese da turma dos arquitetos que fez Brasília, né? Assim, Niemeyer, todo mundo. Niemeyer, Lúcio Costa e Vai outros, dizer que tu vários estava outros. lá, Não, não, claro que não. O Niemeyer já era estagiário. velho naquela época. Tu já tá há tanto Bom, tempo nessa faculdade de arquitetura que não me admira que tu não era estagiário lá, né? aham, então, né? Mas enfim, o Palácio da Justiça é o edifício que eles mais gostam, sabia? Ah, Porque é? foi quando eles finalmente entenderam como é que era o clima de Brasília e puderam fazer o prédio do jeito que eles queriam, assim, do jeito mais adaptado ao edifício. E aqui na sua foto tem bem ele, né? Tá bem bonito porque você fez uma linha com as bandeiras apontando para o edifício, né? E é uma boa forma de composição. É. O que dá para notar aqui é que todas as bandeiras estão borradas. Por quê, Nena? Conta aí. Bom, então, nesse exemplo, se eu tivesse deixado a máquina no automático, tivesse deixado ela pensar o que é importante ou o que não é, a máquina só pensa em termos de exposição. Ela só pensa
na exposição correta, certo? E outra coisinha é que ela pensa que sempre a câmera tá na mão do cara, né? Então ela quer fazer uma foto sempre rápida, né? Exatamente. Essa foto eu coloquei numa abertura bem pequena. Por quê? Para compensar os 16 segundos de exposição que eu utilizei para conseguir borrar as bandeiras. A máquina provavelmente ela iria colocar uma fração de segundos, talvez como era à noite, ela ainda não ia conseguir uma velocidade tão alta, mas ela iria utilizar o quê? Ela iria utilizar, não sei, talvez 1/100 e um f 3.5, um f 5.6. Iria ter registrado a imagem? Iria, mas eu não iria conseguir o efeito do movimento das bandeiras que eu queria, que eu acho que ficou muito mais interessante a fotografia. Dá todo o charme, né? Sabe que a primeira vez que eu vi essa foto, eu achei que fossem postes e fosse aquele cone de luz, sabe? Sim, Depois que eu vi, ué, mas esses cones estão coloridos assim, depois eu olhei, ah não, é a bandeira. Muito legal. ficou interessante, né? Aham, bem legal mesmo. Pois é. Vamos para o próximo exemplo? É, hoje você tá monopolizando os exemplos aqui, né? Não, tem um teu lá também. Então, nesse outro exemplo, tá? Eu fiz aqui em Vermont, no Festival da Tulipa. O que que acontece? Tinha aquele mar de tulipa, é um jardim imenso, é um campo, tu vê se indo para a linha do horizonte afora, um monte de tulipa. Eu quis chamar a atenção para uma única tulipa, ou pelo menos para poucas tulipas, umas 3 ou 4 que ficaram em foco na minha fotografia. Se a máquina estivesse calculando, mais uma vez, ela só se preocupa com a exposição correta. Ela iria colocar numa abertura intermediária e numa velocidade intermediária. O que que eu fiz? Ah, eu quero chamar atenção para essa tulipa aqui em especial. Eu coloquei uma abertura bem grande para ter muito pouca profundidade de campo e só ficar uma pequena faixa da foto em foco. Para compensar isso, então eu usei uma velocidade muito alta. Eu coloquei uma velocidade de 1 segundo dividido por 1000. Eu nem consigo pensar o quão rápido é isso, mas é muito veloz. É, então tinha muita luz também no lugar, né? Sim, era um dia ensolarado. Mas enfim, esses são os ajustes que nós temos que pensar, que nós temos que decidir, porque nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o resultado necessário, não a máquina fotográfica. Para a máquina, a única coisa que importa é a exposição, nada mais. Ela não leva em conta o fator da profundidade de campo, da velocidade, se tu vai estar congelando ou não. Para ela, é só a exposição que está levando em conta. Outro exemplo, Mas no seu, Nova York, hein? Que chique. Nova York nada, Aracaju, rapaz. É, mas eu queria Aracaju, ter um. Sergipe. Ai, desculpa que E quando eu Aracaju, rodei, Nova rodou York, demais. ô. Na verdade, todos fazem parte do seu mapa, né? Então, eu tava lá, era uma situação de pouca luz. O que que eu fiz? Coloquei na maior abertura possível, para entrar o máximo de luz possível. A lente que eu estava, no caso, a maior abertura era 3.5, tá? f3.5. Comecei a mexer na velocidade. Fui reduzindo a velocidade, fui para 1/100. Não era o suficiente, ia ficar escura a imagem. Fui para 1/50, ainda não era o suficiente. Fui reduzindo até o mínimo que eu conseguia, que foi 1/20. 1 segundo dividido por 20. Ainda não era o suficiente. Iria continuar escura a imagem, mas eu não podia reduzir mais, fazer um tempo mais lento. Por quê? Porque eu não iria conseguir segurar a câmera o suficiente, eu iria tremer, ia ficar a imagem borrada. Inclusive, mesmo 1/20 ainda não foi o suficiente. Se a gente prestar atenção na imagem, vai ver que ela não está muito em foco, eu não consegui congelar a imagem. Ainda tem uns resquícios de movimento. E aí o que que eu fiz? Bom, não tem como aumentar mais a abertura, não tem como diminuir mais a velocidade. Vamos para a terceira ponta do triângulo, ISO. Eu
aumentei o ISO. Na época eu fiz essa foto, se eu não me engano, com uma D60, que é uma máquina que ela não suporta ISOs muito altos, tá? O sensor dela não é muito bom. Como eu Acho não que é tinha um Nikon. tripé, eu tive que apelar para o ISO mesmo. Fiz essa foto com ISO 1600. E o que eu perdi? Ruído. Eu tenho muito, muito ruído na imagem. Eu Acho que dá registrei. usar Nikon, né? Não, não é verdade, cara. Isso não é bem verdade. Sabe que a Canon é bem pior. Inclusive, no último episódio tinha alguém reclamando disso, né? E a gente aconselhou ele a comprar uma Nikon. Mas deixa pra lá. Mas enfim, não é uma foto que eu vou vender, não é uma foto que eu vou trabalhar. Serviu para registrar um momento. Um momento que eu estava lá em Sergipe, em Aracaju. Mas eu comprometi a imagem usando um ISO muito alto. Ficou com muito, muito ruído. Mais uma vez, se eu fosse deixar para máquina fazer a foto por mim, talvez ela não fosse aumentar o ISO, mas com certeza ela iria ter que colocar, talvez em 1 segundo de exposição, 2 segundos. Como eu não tinha tripé, isso aqui ia ficar uma borração só, né? Nem ia dar para, nem ia sair nada, eu acho, na foto. Eu segurando a máquina e deixando 2 segundos com o obturador aberto, nem pensar. E agora sim, vamos para o exemplo que eu comentei antes. É, Nova York. Aqui é Nova mais York. um exemplo que se aproxima bem lá do primeiro, lá das bandeiras, né? O que que acontece? Eu queria pegar todo aquele movimento de pessoas andando pelas ruas. Logo, eu ia ter que deixar por bastante tempo o obturador aberto. Eu deixei por 10 segundos. Você apoiou num tripé? Apoiei numa lixeira, cara. Acho Na que tinha uma lixeira? lata de lixo, eu botei a máquina em cima da lixeira. É bom de falar isso também, né? É. Toda vez que a gente não tem tripé, usa o que tiver mais perto, né? Ah, é. Inclusive tem várias manhas que a gente vai falar no episódio que a gente conversar sobre isso, sobre tripé, de como apoiar a máquina. Nesse caso aqui eu usei uma latinha de cerveja, cara. Perfeito. Tem uma manha. Mas enfim, eu deixei por 10 segundos a foto sendo exposta para pegar o movimento de todas as pessoas atravessando as ruas, todas as pessoas caminhando. O que que acontece? Eu compensei isso usando uma abertura muito pequena, uma abertura de f22. Mais uma vez, e não me canso de repetir, se fosse a máquina pensando, ela não iria saber, ele quer registrar o movimento das pessoas. Para ela isso pouco importa. Ela iria fazer uma média, talvez ia fazer ali uma abertura mediana, que seria talvez 5.6, e uma velocidade alta, 1/50, 1/100, e iria garantir a foto, certo? Mas eu não iria conseguir a imagem que eu queria. Então, agora, finalmente, para o Rafael não ficar com ciúmes, vamos falar da imagem dele, né, Rafael? Que é muito Exato. bonita, muito, muito, muito legal. Fala Aham. aí. Bom, muito obrigado. Bom, a minha imagem é uma panorâmica. Eu gosto muito de fazer panorâmicas quando eu viajo bastante, principalmente, aliás, né? Que eu faço panorâmicas juntando várias imagens. Então, essa é uma caverna lá no Chile. E o que acontece com ela, né? Uma caverna, ela tem um buraco, né? Por onde entramos todos, né? E nesse caso ela era até grande e entrava bastante luz, né? Acontece que fica um jogo de luz e sombra muito forte. Existem partes da caverna que são muito escuras. Então, para fazer uma foto panorâmica, eu tenho que tirar várias fotos e juntar depois. Eu junto, faço uma pós-produção, né, lá no Photoshop mesmo tem um aplicativo lá que pode fazer. Photomerge, né? É o Photomerge. Exato. E só que ele exige que você tenha alguns critérios, né? Porque critério, na verdade, não é a palavra correta. O que o Photomerge faz é juntar a imagem de acordo com as linhas dela, né? E o que acontece? Quando você tira a foto em várias exposições diferentes, fica uma coisa estranhíssima. O programa nem entende que são fotos do mesmo lugar, sabe? Então imagina só, tem entrada de luz aí que tá bem branco, até tá estourado. Isso é porque eu queria ter uma medição mediana, né, da caverna toda. Então,
qual foi a solução? Coloquei no manual e fui fazendo as fotos. Então ficou claro na entrada da caverna, mas não ficou escuro nas outras partes. Que eram as mais importantes, né? Exato. E com isso eu consegui juntar, consegui depois juntar todas as fotos e dar esse resultado. Para você ter uma ideia, são 13 fotos. Imagina 13 fotos, cada uma com uma exposição diferente. Ia ser bem estranho, né? E aparecer quando a gente esquece de tirar a camisa e vai pra praia, né? Depois a gente tira a camisa, cada parte do corpo fica uma cor diferente, né, cara? Exato, então usa aquele óculos escuro grandão na praia também, já viu? Aham, aí Que aí fica. fica aquela olheira branca. Aham. Ou quando a gente não espalha o bronzeador direito e fica várias manchas e várias Exato. diferenças de Aliás, cor. não espalhar, né, o protetor solar de jeito também é uma forma de fotografia, né? Afinal você está escrevendo com a luz É do verdade. próprio corpo. Não, e é bem fácil de entender nessa tua panorâmica pelo seguinte, imagina a seguinte situação. Quando tu tá fazendo no modo manual, tu não vai mexer mais na exposição, tu vai travar ali na mesma abertura, no mesmo ISO e na mesma velocidade. O que que acontece? Tu tem um padrão exato de cor, tá? Pelas 13 fotos. Agora, se fosse a máquina para calcular isso, tu imagina que no canto esquerdo, onde tem mais, que é mais escuro, ela iria fotometrar de uma forma. Imagina que quando chegasse na foto, que é da abertura da caverna, que tem muita luz, nossa, aquilo ali é uma fotometria completamente diferente, né? A máquina ia calcular outra coisa completamente diferente. Não ia bater nem aqui nem na China, né, cara, essas fotos. Ia ser cada Exato. uma de uma cor completamente diferente, né? Então, Sem eu falar outra coisa importante que eu acho que tu não te lembrou, que não é só a questão da exposição aqui nesse caso, mas tu imagina que se a máquina ela calcula uma abertura diferente, mexe na profundidade de campo e tu tem fotos completamente diferentes também, né? Pois é, tem isso também. Ela é uma foto bem grande, né? E não sei como é que fica na tela de cada um das pessoas que estão ouvindo. Mas tem muitas pedras, né? Então existe uma questão da profundidade mesmo que tem que ser mantida, né? Imagina só, de um lado tem as pedras e aí algumas focadas, outras não, ia ser bem estranho isso. Nem tem como. Tá aí mais uma situação que obrigatório o uso do modo manual. Exato. E assim, eu já perdi várias panorâmicas por não usar o modo manual, sabia? Ah, mas aí tu deu Aham, uma de amador, né, cara? exato. Pois é, e era exatamente, era o Mas eu A. quis esperar de quem usa Canon. Não é verdade. Então, né? Só a inveja das pessoas que usam o Nikon. Bom, tem um outro caso aqui que é bacana também de pensar no modo manual, que são, aliás, não é um caso só, são situações de baixa luminosidade ou que a luz varia ou a cena tem um ponto de luz, por exemplo, aniversário. Aniversário, se você for tentar fazer a foto, às vezes você não quer colocar o aniversariante no meio, né, da imagem. Às vezes você quer colocar a vela. Se você colocar a vela no meio, a câmera vai fazer a fotometria pela vela. E aí tudo vai ficar escuro, não vai aparecer nada, né? E às vezes você quer colocar por algum modo pela alguma maneira de compor assim o aniversariante, né, o cara que está mais próximo da vela, um pouco mais distante, e aí ele fotometra a parede, né, e a parede está bem escura e fica tudo muito claro. A mesma coisa em situações de teatro, por exemplo, em que os atores se mexem e tal, então o ponto de luz varia. É muito melhor que você faça uma fotometria média do lugar que você quer no modo manual, e a partir daí você usa a mesma velocidade que vai funcionar para tudo, sabe? A mesma velocidade e a mesma abertura. E o ISO, óbvio. Isso mesmo. Ah, e outra que a gente inclusive falou no último episódio, quando tu vai trabalhar com penning, tem que ser no modo manual, não tem como fazer isso em nenhum modo de prioridade, né? Exato. Não tem como. LED Paint ainda, principalmente, né? Ele não vai entender nada, né? Só se você for um cara muito rápido. Porque a câmera, o modo automático sempre quer fazer
uma velocidade curta. Isso mesmo. Bom, acho que a gente conseguiu convencer todo mundo a usar o modo manual, não conseguimos? Eu acho que sim. Então vamos para mais um bloco. Pois é, e é isso aí. Agora que vocês sabem a importância de ter domínio sobre modo M, sobre modo manual, o que que vocês têm que fazer? Treinar. Tem que praticar até que isso fique como o exemplo que a gente deu lá do escritor que não podia passar sem saber o beabá, até que isso fique uma coisa mecânica, tá? Que a gente esteja lendo um texto e nem pense mais nas letras, nas palavras, já leia como uma frase. Então, praticar. E eu achei um softwarezinho bem bacana que eu coloquei aqui para vocês, que fica bem legal de praticar. O que que acontece? Vocês estão olhando como se fosse o visor da máquina. Aparece ali embaixo, inclusive, o fotômetro, aquela réguazinha que a gente já tinha falado. É réguazinha ou réguinha? Reguinha. Réguinha. Aquela réguinha, Lembra a égua, né? réguazinha, é. Bom, enfim, dá para ver ali o fotômetro e embaixo, na coluna da esquerda, aparece assim, lighting. Ali nós vamos estar colocando se é um dia nublado, se tem pouca luz ou muita luz. Não precisa mexer nisso se não quiser, tá? Isso não é importante. Aí embaixo tem como mexer na distância, como se fosse o zoom da lente. Distance. É como se fosse o zoom da nossa lente. Então escolha o zoom que vocês quiserem. Embaixo, focal length. É qual a lente que nós estamos usando, tá? Isso também não é muito importante para começar a brincar. O que eu quero de vocês é o seguinte: na coluna do meio tem os modos de prioridade, que é a abertura, e o shutter priority, que é da velocidade, e embaixo manual. Coloquem no manual, porque daí agora sim, tudo que nós fizermos na coluna da direita, que é o ISO, a abertura e o shutter, que é a velocidade, vai influenciar no resultado final. E na coluna da direita, aí sim o que realmente nos importa. Quando nós mexermos ali, no mesmo instante, nós já vamos ver o ponteirinho lá do. Ponteirinho ou ponteirozinho? Ponteirinho, eu acho, né? Putz, por que que o cara tem que falar tudo no diminutivo, né, cara? É impressionante parar com isso. Então tá, quando nós mexermos ali, seja no ISO, na abertura ou na velocidade, nós já vamos ver o ponteiro se mexendo no fotômetro. Ou melhor ainda, no exposímetro, certo? Se nós aumentarmos a velocidade, nós vamos ver que o ponteiro vai começar a andar para onde diz -2. Em outras palavras, a foto vai ficar subexposta, vai ficar escura. Nós temos como compensar como ou aumentando a abertura ou aumentando o ISO. E aí vocês vão ver que o ponteiro começa a ir para o meio, para a parte central do exposímetro de novo. É bacana brincar com isso aqui, vale a pena. Brinquem o máximo que vocês puderem, que isso vai ajudar muito na compreensão do que é ISO, abertura e velocidade. Eu achei isso aqui fantástico. Ah, é, muito, muito legal. E isso vai, ó, uma boa dica é o seguinte, coloca na abertura, tá, na maior possível, depois coloca na menor possível e dá ali no snapshot, que é para tirar a foto. Vocês vão ver como vai ficar o background, quais são as mudanças, se a foto vai ficar mais clara, menos clara, se vai pegar o background, se não vai pegar. Isso aqui é fantástico para praticar. Se vocês estão com preguiça ou acham que vão estragar a máquina brincando demais, brinca nesse softwarezinho, vale a pena. E é de graça. Aproveita. Sim, quando a gente brinca aqui, né? E a foto sai e aparece um rostinho dizendo, se a foto tá boa ou não, coisa assim. Pouco importa. Esqueça essa carinha, né? Essa carinha é justamente querendo que você seja um cara igual a. Que você funcione igual o programa da câmera, né? E não é isso que a gente quer. É, e a carinha, ela tá pensando se a foto está bem exposta ou não. Para isso, basta olhar o ponteiro do fotômetro ali. Ali a gente já vai saber se a foto vai ficar subexposta ou superexposta. Basta centralizar o ponteiro. Agora, o legal é pensar no resultado final. Se é, a gente vai conseguir congelar o negocinho do catavento, o movimento da guria ali na frente da foto. Inclusive, esse movimento, se vocês
prestarem atenção, esse software simula inclusive o movimento nosso segurando a câmera. Porque se tu olhar lá pro fundo, o escorregador e os outros brinquedos também estão se movimentando, e não é porque aquilo tá vivo. A única pessoa viva aqui é a guria ali. Ela sim tá se movimentando, não o fundo. E aí lá embaixo, que agora que eu fui ver embaixo de onde está escrito manual, tem a opção de usar um tripé. Quando se usa o tripé, se clica ali, aí todo o background para de se movimentar. Aí só a guriazinha fica indo para lá e para cá, olhando pra gente. Né? Bacana. É isso. Muito bacana mesmo. Fantástico, né? Parabéns. Bom, agora chegou aquela hora da participação dos nossos ouvintes. Não é isso, Neno? Isso. Perfeito. Hoje temos uma participação aqui, uma dúvida do Thiago Matias. Ele escreveu aqui pra gente assim: Olá, em algumas situações eu não consigo usar velocidades mais altas que 1 para 200. Tem uma Nikon D60. Vocês têm alguma ideia do que pode estar acontecendo? Além do Olha, problema dele usar Nikon, qual é o outro problema, né? bom, na verdade, eu ia te dar uma resposta agora, Rafael, mas eu vou ficar quieto, tá? Prefiro concentrar minha energia para responder pro Thiago. Bom, Thiago, a única situação que eu consigo imaginar que está acontecendo é que tu está usando o flash da máquina, tu não está utilizando um flash externo. Porque o que que acontece? Tu não consegue usar velocidades acima de 1/200 utilizando o flash da máquina. Isso nós precisaríamos um episódio inteiro para explicar como acontece e o porquê isso acontece. Mas enfim, tu procura na tua máquina uma função chamada sincronização automática de alta velocidade FP. O que que é isso? Ele vai funcionar junto com o teu flash, te possibilitando velocidades maiores. Tu pode ir até 1/4000, certo? Mas tem três fatores importantes aí. O teu flash tem que ser um flash externo, claro. Ele tem que suportar o sistema de iluminação criativa da Nikon, que é o CLS. Tu tem que estar utilizando a câmera ou no modo P, no S, no A ou no modo manual. Mas isso eu acho que não é problema. Provavelmente eu acho que tu já deva estar utilizando no modo M para estar pensando em velocidades maiores de 1/200. E é isso. Tu não tem como utilizar no flash embutido da tua máquina. Perfeito? Mais alguma Perfeito. pergunta? Não, né? Essa semana a gente não teve muitas perguntas. Não, não tivemos. Pelo menos não tivemos nenhuma crítica também. Exato, tivemos Empatado. até um elogio. Elogiaram minha foto. Muito obrigado, Andresa, pelo elogio que você deixou aqui no site. Ah, é, né? Elogiaram a tua foto, é verdade. Exato, elogiaram minha foto. Por isso que eu botei um monte de foto minha essa semana. Vamos ver se eu consigo. Quem sabe? Vamos ver se eu consigo, né, cara? E é Aham. isso, então. Muito obrigado a todos. Não percam o próximo episódio, que a gente vai falar sobre fotometria, tá? E mais uma vez, eu não sei por onde vocês tiveram contato, a esse episódio, mas se vocês não sabem nosso endereço, o endereço é sanguesuorefoto.com, tá? Venham até o nosso blog, porque clicando no post vocês vão ter acesso a todas essas fotos e a muito mais informações que às vezes nós colocamos lá e por uma questão de tempo ou distração a gente não consegue falar aqui no áudio para vocês. Outra coisa, não esqueçam que tem um grupo no Facebook, Sangue, Suor e Foto. Eu criei um Twitter pro Sangue, Suor e Foto também. Só procurar por Sangue, Suor e Foto. A gente não vai encher vocês de informação e ficar colocando um monte de besteira. Mas vocês sempre vão saber quando tiver um episódio novo. Porque a gente vai lá e a gente vai postar isso. Mais alguma Exato. coisa? Ah, por hoje é só, pessoal. Então tá, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Até mais. Até.